Bom, gente, mais um relato aqui hoje que deu para fazer, dá para fazer mais um. E esse relato é sobre uma pessoa que eu tenho amizade, isso é muitos anos atrás, faz uns anos esse relato, e que, enfim, essa pessoa teve filho há 4 anos atrás, nasceu uma criança, um menino e tal. E ok, eu estava na minha casa e aí aparece uma criancinha de 4 anos falando comigo. Faz uns anos isso, e a criança fala para mim: eu sou filho de fulano. Aí eu falei: mas tipo assim, ele tava, uma criança de 4 anos aparece como espírito falando que era filho de uma pessoa que eu conhecia. Eu falei: mas ele teve um filho mesmo há 4 anos atrás. Ele falou assim: não teve um filho, não, teve 2 filhos. Eu sou o segundo. Eu falei: ele teve gêmeos? Ele falou assim: era eu e meu irmão, só que ele nasceu e eu não. Eu falei: você não nasceu? Ele falou assim: não, eu nasci como se fosse uma bola preta, que não desenvolveu. Ele falou pra mim. Eu falei: não sabia disso. Ele falou assim: ninguém sabia. E eu queria que ele me reconhecesse, eu queria que ele pedisse pra minha mãe pra me reconhecer, pra falar de mim, pra dar um nome pra mim, pra me trazer pra família, porque eu fui esquecido. E eu tô sofrendo muito. E eu queria que você me ajudasse. Eu falei: está sofrendo como assim? É porque eu nasci como uma bola preta e ninguém falou para ninguém, ninguém me reconheceu. É como se eu nunca existisse, nunca tivesse sido gerado. A minha gestação teve problema, eu nasci como essa bola, mas eu preciso fazer parte da família. Eu estou desesperada e eu vou destruir a família inteira. Eu vou destruir o filho dele, vou destruir ele, vou destruir a minha mãe, vou destruir todo mundo. E ele estava cheio de ódio, cheio de revolta, cheio de ódio. Eu olhei para aquela criança, ela tinha 4 anos, mas era uma criança meio animalesca, trevosa. É como se fosse um gremlin. E eu vi aquele serzinho falando comigo com 4 anos, falando tudo isso. Eu falei: meu Deus, você tem que me ajudar. Fala com meu pai para me incluir na família. Eu quero que saibam que eu existi, que eu fui gerado, mesmo que eu tenha sido uma bola preta. Mas eu existo, eu vim para ser gerado. Eu quero que saibam que meu irmão saiba que eu existo. Eu não posso ser esquecido assim. Eu vou destruir todo mundo naquela casa. Eu vou acabar com a vida deles. Eu vou acabar com o dinheiro deles. Eu vou acabar com. Aí eu pensei: gente, esse ser de 4 anos sabe o que é dinheiro, sabe o que é destruir, sabe o que é acabar com a vida. Quer dizer, é um espírito, né? Que tem toda uma formação de espírito, é uma alma que tem toda uma consciência de alma. Não é uma coisa, é uma alma que sabe o que está falando, tem consciência do que está falando e sabe o que vai fazer se não for aceito. Que vai destruir tudo e fala de dinheiro, que vai destruir o dinheiro de todo mundo. Gente, eu fiquei assustada. Eu falei: peraí. Fui falar com essa pessoa: olha, tá acontecendo isso. A pessoa quase teve um troço. Chegou para mim e falou assim: olha, isso aconteceu. O filho nasceu uma bola preta. Mas a gente não falou isso pra ninguém. Isso é segredo. Só quem sabe disso é eu, minha mulher e o médico. Mas ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Isso é segredo. E aí eu pensei: você precisa dar o nome para essa criança, dar alguma coisa para essa criança e eu vou ajudar a cuidar dessa criança. E ele aceitou. Só que a criança queria que a mãe também fizesse um reconhecimento
e queria fazer parte da família. É uma coisa muito pesada, gente, que eu tô falando. Eu sei que o pai aceitou, ficou emocionado, me deu nome, eu conversei com a criança, depois a criança voltou a aparecer para mim, eu conversei com ele, ele estava um pouco mais calmo, ele falou assim, eu estou um pouco melhor, porque agora está sendo falado sobre mim, porque o meu ódio é que eu nasci com uma bola preta, mas eu não fui contado para as pessoas não sabem de mim, e eu existo, Érica, você está me vendo aqui, eu existo. Eu ia fazer parte daquela família, mas não fiz. E eu preciso de ajuda. E aí eu comecei a conversar com aquela criança e ajudar a criança. Tentar dar amor para aquela criança e ela se acalmou. Ficou bem mais calmo quando foi dada atenção, quando o pai conversar com o pai da criança, o pai aceitar essa situação, o pai assumir a situação, o pai dar um nome para a criança, e a criança chamada de um nome, e aí, gente, a criança se acalmou. E o que eu aprendi com isso? Como que eu imaginar que eu estava falando com um serzinho pequenininho, todo gremlin, todo trevoso, cheio de vontade, cheio de ódio, mas que tinha consciência, tinha percepção da situação, tinha revolta e que precisava ser ouvido, precisava ser tratado com todo o respeito do mundo, com todo o amor do mundo. Até hoje eu já vejo ele, faz uns anos, e aprendi muito com ele, e uma coisa que eu quero falar, esse ódio dele era tão grande que ele era capaz de destruir a família, com dinheiro, com doença. Ele poderia destruir o irmão dele que nasceu, porque eram duas crianças sendo geradas. Só que uma não desenvolveu e outra desenvolveu. Só que aquela bola preta era uma vida e foi tratado como objeto, uma coisa. Só que era uma vida e tinha uma alma, tinha um espírito, e o espírito queria atenção, amor, reconhecimento. E nesse caso, gente, graças a Deus eu conversei com ele, graças a Deus eu pude conversar, encaminhar ele. Não esqueço ele, vejo às vezes, peço por ele, desejo todo o amor do mundo para ele e aprendi muito com ele. O que a gente acha que é abjeto, que é um erro da medicina, que é uma coisa que deu errado, tinha uma alma ali, consciente e capaz de destruição, com alto poder destrutivo, e que tem que ser tratado por um pai de santo, por um paranormal, e tem que ser cuidado, senão destrói a família inteira. Para quem não acredita nisso, um abraço. Foi a minha experiência e foi muito forte. E não esqueço, essa história eu não esqueço. Obrigada.